Toda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Sempre uma alegria estar com vocês. Agradeço o convite, pastor José, senhor Nilson, a cada um de vocês. Sempre uma oportunidade maravilhosa de poder estar nesse ministério. Agora sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. A partir do versículo 1, que tem como título Ananias e Safira. Deus tem uma palavra ao seu coração. Atos 5, verso 1 diz assim: Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Último versículo. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Mas eu também quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acredito que essa deva ser a minha última agenda desse ano, por causa das festividades e viagens. E tenho um sentimento de gratidão por esse ministério, porque nos meus cálculos eu preguei aqui em 2025 25 vezes. Eu não preguei em nenhuma igreja tantas vezes como em vocês. É quase um mês, né? Dos 12 meses eu passei um mês com vocês. Para mim, é um privilégio imenso poder estar contribuindo para o reino de Deus. Amados, nós estamos diante de um texto extremamente pesado, que eu acho que quase ninguém costuma falar, mas que traz lições para nossas vidas no sentido de não agirmos da mesma forma que esse casal agiu e teve esse fim trágico. A Bíblia vai nos falar a respeito de um casal, um homem e uma mulher por nome de Ananias e Safira, e eles tomaram a decisão de tentar enganar a Deus, enganar a obra, enganar os irmãos. Foi isso que eles fizeram. Eles se utilizaram de uma mentira, de um engano com a obra de Deus e esqueceram ou não levaram em conta que a obra de Deus é coisa séria, né? Cada vida que está aqui, cada pessoa que está aqui, o que acontece aqui é sério, mesmo que para alguém não seja, mas Deus ele leva a sério. E o texto vai nos dizer que ali eles tomaram a decisão de vender uma propriedade, eles ficaram com parte do dinheiro e outra parte do dinheiro eles destinaram para a obra. Eu já quero deixar claro que não há problema nenhum em você vender algo, você não é obrigado a vender algo e dar tudo, por exemplo, para a igreja. A questão aqui não é essa. Aliás, você não precisa nem vender algo para que tenha que fazer algo em relação à obra. Mas o problema aqui se chama mentira, vaidade, né? Você querer mostrar algo para Deus e para os homens que você não fez. E isso Deus está vendo, né? Deus ele observa as intenções do nosso coração. Nós estamos aqui no capítulo 5 de Atos. E se vocês forem ler o finalzinho do capítulo 4, o final do capítulo 4 ele está diretamente conectado com o começo do capítulo 5. O capítulo 4 vai dizer que a igreja vivia um momento de amor, de comunhão. A igreja era uma só, em mente e coração, palavras do texto. Então, os mais abastados, financeiramente falando, eles ajudavam os mais pobres da igreja. E o texto vai nos dizer que ninguém tinha
como posse, como exclusividade. Nada era exclusivo. Os que tinham condição financeira mais abastada, eles vendiam seus terrenos, suas posses, traziam aos pés dos apóstolos e esses redistribuíam conforme a necessidade financeira daqueles que eram mais humildes, daqueles que eram mais pobres. E a igreja crescia em amor. Isso é o que os cristãos primitivos faziam e o Espírito Santo de Deus se agradava. O problema é que esse casal, ele decide fingir que estava fazendo isso sem fazer. E essa é a moral de Ananias e Safira, né? Tem gente que pensa, pastor, eu vendi algo, eu sou obrigado a dar, eu sou obrigado a dar tudo. A questão não é se você vai dar um carro de 300 mil para o ministério ou uma bicicleta. A questão é a intenção do seu coração. O que você for dar, se é muito, se é pouco, dê de coração. Há uma viúva que deu apenas 2 moedas. Tem para dizer, o que são 2 moedas, né? Mas foi de coração. E Deus recebeu. Já aqueles, né, que davam muito, e ali o texto deixa claro que eles davam as sobras, o resto, né, a soberba, Deus não estava recebendo. Então, para Deus castigar esse casal, é porque de fato aqui havia uma mentira. E Deus, ele conhece o nosso coração. Perceba que os homens, eles olham para nós e eles veem a aparência, né? Você tem uma aparência, né? Você pode demonstrar uma coisa lá fora que só a tua família te conhece. Né? Só Deus, talvez alguém pense que você é de um jeito no trabalho e você é de outro, que você é aquele mesmo jeito na igreja dentro de casa, e Deus, ele conhece o nosso coração. O texto começa nos dizendo, no versículo 2, que ele reteve parte do dinheiro para si, né? Vemos que é uma cobiça. Certamente ele tinha dito diante de Deus que iria dar tudo. Ele deve ter declarado isso. Deus não vai cobrar algo indevido. Deus não é injusto. Deus não vai chegar, por exemplo, para você que tem uma casa só e vai dizer, olha, do nada eu quero essa sua casa, né? Sem que você tenha dito isso, olha, Senhor, eu tenho a minha casa, mas se eu não me desfizer dela, onde é que eu vou morar? E eu tenho filhos, eu tenho contas, né? Mas aqui é outra história. Então há uma cobiça em relação àquilo que eles mesmos designaram dar para o Senhor. Ele vai falar que havia um homem chamado Acã, que ele cobiçou uma capa da Babilônia, ele cobiçou pouca coisa, 2,4 kg de ouro, outros 2 kg de prata. E aí era algo que Deus disse, não cobiça, que não é para você. E ele teve um destino trágico. Perceba que venda de propriedade é algo opcional, você pode vender ou não o que você tem. E doação, né, também é algo opcional. A Bíblia fala cada um dê conforme Deus propõe no seu coração. O problema aqui, como eu falei anteriormente, é o engano. Então você imagina uma igreja cheia de Deus, cheia do poder de Deus, cheia de amor, e uma pessoa começa a querer se aproveitar, a querer ganhar um destaque, a querer mentir, né? Pessoas ali de fato precisando e sendo honestas uns com outros, mas eles decidem agir dessa forma. Essa contribuição, ela não era obrigatória, e eu quero também deixar claro que os pastores, os apóstolos, eles não exigiam, não tinham uma exigência, olha, vocês têm que dar. Isso fique bem claro, certo? Você faz aquilo conforme propôs o seu coração, e o que você fizer seja honesto. O texto vai nos dizer, amados, que ali eles fizeram isso. Certamente a intenção era serem vistos. Jesus, ele fala, né, quando praticarem suas obras, não façam, né, como os fariseus, que ficam dentro das igrejas ou nas esquinas, a fim de serem vistos. Existe uma diferença entre aquele que faz a obra de Deus para que Deus seja glorificado e aquele que faz a obra de Deus para ganhar fama, exibicionismo, vitrine, né? Pastor, alguém pode ver uma obra que eu esteja fazendo? Pode, no sentido de glorificação a Deus. A Bíblia fala, Jesus disse que a mão direita faz, a esquerda não saiba, é Bíblia, mas também está escrito, o próprio Jesus disse, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então é maravilhoso alguém ver em você que você faz algo que Deus é glorificado. Não é para o seu nome, né, ser engrandecido, ser exaltado, ir para a fama. É Deus ser glorificado. Então, eles usaram uma oferta visando aumentar a sua reputação. E eles alegaram um total, mas na verdade usaram um parcial. Alegaram que dariam tudo, mas eles só deram uma parte. O intuito aqui era se promover. Ou seja, pessoas que usam a obra de Deus para se promover. Pessoas que contam vantagem, né? Quem nunca conheceu alguém assim, que fica falando mais de si do que da obra, mais de si do que é de Deus? Não, porque eu cheguei, tantas almas se converteram, porque eu preguei assim, porque eu
cantei, porque disseram que eu era de Deus e tal, né? Então eu estou ali me promovendo. Esse era o intuito de Ananias e Safira, se promover. Eles queriam ser vistos como um casal rico. Olha como eles são generosos. Eles deram tudo isso para os mais pobres, né? É como se fosse uma politicagem, fama. O que eles queriam era fama. E Deus é aquele que conhece os nossos corações, né? Tem pessoas que querem parecer mais espirituais do que são. O próprio Deus, ele falou com o apóstolo Paulo, quando ele colocou aquele espinho na carne, o apóstolo Paulo disse o quê? Deus colocou um espinho na minha carne para quê? Para que eu não me ensoberbecesse, por causa da grandeza das revelações. Deus estava arrebatando Paulo, levando ao terceiro céu, viu coisas incríveis, coisas que a gente nem consegue imaginar, e ele podia ficar metido. Então Deus dá logo um freio, coloca um espinho nele, e ei, lembra que a glória é minha, né? A glória é de Deus, não é do homem. Continua humilde, né? Continua na sua simplicidade. E quando você olha para um casal como Ananias e Safira, a gente vê a questão de que tem pessoas que estão mais preocupadas em mostrar uma aparência de espiritualidade do que de fato se preocupar com o seu relacionamento com Deus. Quem está preocupado com o relacionamento com Deus, pensa assim, olha, eu posso dar muito, eu posso dar pouco, mas Deus, o Senhor sabe o que é de coração. Deus, até queria dar mais, mas eu não ganhei muito esse mês, eu trabalho comissionado, contratos não vieram. Olha, Deus, eu vou conseguir fazer, é para a tua obra, né? Eu quero ver essa parte abençoada, eu quero ajudar um missionário, eu quero ajudar uma pessoa que está desempregada, eu quero contribuir com uma carona para alguém que não tem condição de vir para a igreja e mora longe. Deus sabe o coração. Isso você não vai dizer para o pastor, não vai dizer para o irmão, né? Mas Deus está vendo o coração, quais são as suas intenções. E esse texto ele é muito profundo, porque era um casal que acreditava que estava enganando a igreja. E o Espírito Santo de Deus estava vendo o que de fato se passava nas suas mentes, se passava no seu coração. Então eles queriam uma fama, mas não queriam pagar o preço. Pastor, mas realmente, se uma pessoa der muito recurso financeiro para uma igreja, é natural que ela venha a ser honrada. Isso é ótimo. Mas para isso você tem que pagar o preço, né? Muitas das pessoas são honradas porque pagaram o preço, né? E eles quiseram pagar o preço, né? Que de fato dá tudo, não quiseram. Eles só quiseram a honra. E Jesus disse, a Bíblia fala, dai honra a quem tem honra, né? Vai ver, por que fulano está lá? Por que fulano está naquele carro? Vai ver o quanto ele estudou para estar ali pregando, quanto ele se esforçou para estar ali no ministério, com chuva, com frio, né? Evangelizando. Então muitas vezes a pessoa ela quer só a parte boa, olha, eu quero ser bem visto, mas você está disposto a fazer o sacrifício? Esse casal queria a fama, a consequência positiva, mas não estavam dispostos a pagar o preço, tanto que eles subtraíram, né? Tentaram literalmente enganar o próprio Deus. Então eles não tinham frutos positivos. Jesus observa seus frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. Certa vez, Jesus ele esteve diante de uma figueira, né? A figueira não deu mais frutos. O próprio Jesus falou, olha, toda árvore que não der bons frutos será cortada. Olha que interessante, a árvore que não der bons frutos, ela é o quê? Cortada. Esse casal não deu bons frutos, eles foram mortos. O próprio Deus os matou, eles foram cortados, porque você tem que dar bons frutos, né? Alguém tem que olhar para você, novamente, né? É o título do ministério daqui, né? Frutos do Espírito, né? Você tem que mostrar que é diferente. Olha, fulano afrontou, falou um monte de coisa, fulano continuou calma, com domínio próprio, podia xingar e não xingou, podia manter o ódio, mas está perdoando, isso são frutos. É isso que Deus está vendo. Quem está dando frutos e quem não está, um dia, lamentavelmente, vai ser cortado, porque enganou, né? Tinha aparência de cordeiro, tinha cara de crente, até frequentava o culto, mas nunca mudou. Nunca fez a diferença. E Deus quer pessoas que, de fato, façam a diferença no reino de Deus. Perceba que aqui não tinha amor. Se você ler o final do capítulo 4, a igreja era unida em amor. O maior dom é o amor. Não é profecia, não é língua estranha, né? Não é mostrar para alguém que eu sapateio, é amor, é amar, certo? O maior dom é o amor. E o que a Bíblia fala sobre amor? Ainda que eu dê tudo para os pobres, se não tiver amor, não serve. Eles deram muita coisa aqui, mas não tinha amor. Cadê o amor? Ah, mas eles deram, mas não tinha amor, né? Entenda que nós não podemos servir a dois deuses, né? Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Jesus disse isso, porque a um e desagradar o outro. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Esse mundo está mais para o dinheiro, vaidade. Você vale aquilo que você tem, aquilo que você apresenta. Você é filho de quem? Você estudou o quê? Você se formou? É o dinheiro. Só que Deus ainda é simples, Ele é o amor, né? Se Jesus focasse no dinheiro como o mundo foca, Ele teria nascido num palácio e não numa manjedoura cheia de bicho.
Se Jesus focasse como o mundo foca, certamente teria um carro chique carregando ele, mas ele andava a pé e andava de jegue, né? Então veja que o evangelho ele contraria o mundo, mas Jesus tinha amor. Aquele homem simples, que alguém não dava nada, que Isaías 53 fala que ele nem sequer tinha aparência, ele nos amou e nos amou primeiro. Então o casal tinha dinheiro, mas não tinha amor. E o que Deus pregava, né? Para a igreja primitiva, no Novo Testamento, vocês têm que se amar. Vocês têm que se cuidar. Quer dar algo, dê de coração, ajude de coração. Não é o valor, é o sentimento. O céu, o que vale é o sentimento. Então aqui eles faltaram com a palavra. Você tem que ter palavra com Deus. Deus, eu vou dar. Se falou que vai dar, dê. Mas se não quer dar, não fale. Já preguei sobre voto aqui, né, no texto de Jefté, não dê. Ele fala, Jesus disse, seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Por isso morreram. Porque isso aqui é do maligno. Entendeu? Disseram uma coisa, fizeram outra coisa, Deus não está nesse negócio, morreram. Morreram em desobediência, morreram em rebeldia. Alguém se pergunta, mas pastor, qual é o problema de reter o dinheiro que ele pertencia? O dinheiro não é dele? Sim, o problema aqui está justamente no voto. Né? Neles declararem para Deus e para os irmãos que estavam fazendo algo que não estavam fazendo. E acharam que iam se dar bem, que Deus não levava a sério, e o Espírito Santo de Deus, que sonda a mente e o coração do homem, estava vendo tudo, e lembrou aqui nesse texto que a obra de Deus é algo sério. Cuidado, para não deixar o amor ao dinheiro dominar o seu coração. Né? Vivemos uma época de pessoas cada vez mais egoístas, pessoas que lutam contra o dízimo, né? Quando é para cachaçada, para festa, para farra, dava tudo. Quando é para Deus, aí a mão fecha. Né? A avareza, né? Eu não vou porque é longe, não estou a fim de pagar algo para chegar naquele lugar, mas quando era para outras coisas, ia. Né? Então a gente tem que avaliar o nosso coração, se o nosso coração está inclinado de fato a Deus ou ao inimigo. Lembrando que o amor ao dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. E aqui nós vemos os males que esse amor ao dinheiro trouxe para esse casal. Perceba que eles guardaram esse algo, e esse algo não era para eles. Tem coisa que você guarda que não é para você. Provérbios 11, 24, preste atenção. Há quem dê generosamente e vê suas riquezas aumentarem. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Então, Deus ele pode até abençoar aquele que dá mais. E ele pode tirar aquele que já tem menos. Né? Ele vai nos falar, na época que o povo está andando no deserto, houve um momento em que Deus levanta homens de Deus e fala, olha, está aqui a comida, peguem só o suficiente para o dia, porque amanhã Deus vai trazer mais. Alguns gulosos, egoístas, foram lá e pegaram mais. E o que eles pegaram mais estragou. Mofava, né? Falta de confiança em Deus, egoísmo, vai que não dá para mim, né? Vou logo pegando daqui, desobediência a Deus. Aquilo que é para você e traz paz, e dá Deus de bênção, de multiplicação e tudo mais. Perceba que havia toda uma quantia que certamente o casal disse, essa quantia é para obra, é para ajudar os irmãos carentes, necessitados, né? Nosso projeto aqui de comunhão, porém eles renderam parte para si. Aqui nos traz a mensagem, amados, de gente fazendo a obra pela metade. Porque parte foi dada. E a outra parte não foi feita, não foi realizada. Então, a obra de Deus não pode ser feita pela metade. Moisés pagou um alto preço por isso. Né? Porque Moisés ele fez muitas coisas que Deus mandou. E quando estamos chegando próximo da terra prometida, Deus fala, Moisés, vai lá e fala com a rocha. O povo estava com sede, queriam água. Vai lá e fala com a rocha. Só que Moisés não fala com a rocha, ele bate na rocha, porque ele estava chateado com o povo, né? Perturbando a paciência dele. Então, por causa das pessoas, ele tomou uma decisão errada que fez ele ser reprovado diante de Deus. A ponto de Deus olhar para Moisés e dizer, Moisés, você errou e você não vai entrar na terra prometida. Moisés ainda orou 2 vezes, dizendo, Senhor, revoga essa decisão, deixa eu entrar. Não vai entrar, né? Então, meio que foi ali pela metade. A água veio, o povo precisava de água, a água veio, mas não foi da forma que Deus queria. Em outra oportunidade, outro episódio, Deus levanta o profeta Samuel, dizendo para Saul, assim diz o Senhor, mate todos os amalequitas, homens, mulheres, crianças, bichos. Ele não mata tudo, ele deixa Agag, rei dos amalequitas, vivos, e também deixa os bois e as ovelhas vivos. Então ele fez pela metade, né? E há um preço a ser pago ali por isso. Não adianta fazer pela metade. O livro de Ezequiel fala que se o justo ele se desviar da sua justiça, o seu tempo de justiça não será lembrado. Imagina você viver 10 anos na igreja,
30 anos na presença de Deus. Aí no finalzinho, quero me desviar. Não, Senhor, mas eu fui 50 anos de crente, mas eu não lembro. Olha o que o texto fala, né? Se um justo se desviar da sua justiça, seu tempo de justiça não será lembrado. Ei, a sua vida não pode ser pela metade, tem que ser toda para Deus. Entregue toda a sua vida para Deus. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando da sua vida, sua mente, sua comunhão, seus pensamentos, suas atitudes, né? Suas decisões têm que estar focadas no Senhor. Então, esse casal, ele concordava com a generosidade total publicamente, né? Diante do ministério dos irmãos, eles concordaram, entre aspas, né, que tudo eles iriam dar para o bem da obra. Mas nos bastidores, eles tinham outra opinião e tinham outra atitude. O que eu entendo aqui? Às vezes tem pessoas que no público, não, eu concordo com a visão do ministério, eu concordo com tudo, mas nos bastidores é contra a visão do ministério. Não tem a mesma visão, né? Pode estar aqui dentro, daqui a pouco sai, fala mal do pastor, fala mal do grupo, fala mal da igreja, porque não é assim, porque não é assado. Você diz de boca que você concorda. No público, você concorda, mas nos bastidores você age diferente. Nos bastidores, esse casal falava de modo diferente. Então, diz a palavra de Deus que Pedro, que era o pastor, ele confronta o casal. Ele começa pelo homem. E ele diz para Ananias, né, no versículo 3... né, como se permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Perceba que ele começa dizendo, Ananias, você permitiu. A culpa é do diabo, a culpa é de Satanás. O diabo só entrou porque você permitiu. Então tem coisas que são decisões nossas. É você que decide ser dizimista ou não, ofertar ou não, falar bem dos outros ou não, é uma decisão sua, né? Você não vai ter como estar diante de Deus e dizer, olha, mas foi o diabo, a tentação que era grande. Deus vai dizer, foi você. Você pode permitir o diabo entrar, ou você pode fechar a porta do seu coração, da sua mente, e quem vai dominar é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Né? Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Jesus, a Bíblia fala, né, não deis lugar ao diabo. Se está escrito não deis lugar ao diabo, é porque tem gente que pode dar. É possível dar lugar ao diabo. Eu ainda posso até conjecturar, sem ferir a exegese do texto. Talvez, quando eles fizeram um voto com Deus, disseram, olha Deus, a gente vai vender essa fazenda, né? E quando a gente ganhar esse dinheiro, nós vamos dar tudo. Aí conseguiu vender, e quando viu aquele tudo, opa, é dinheiro demais. Peraí, que pensando bem, né? A gente pode fazer tanta coisa com esse dinheiro, né? Olha, eu acho que a igreja não está precisando tanto, só que aí foi algo entre você e Deus. Veja bem, não está no valor, não está na quantidade, está nas intenções, está naquilo que acontece dentro do coração do homem. Então, tem gente que não crê nos dons, né? E aqui eu quero reforçar uma parte positiva das igrejas pentecostais, né? Tem gente que anula, não, para mim, esse negócio do Espírito Santo não existe, né? Isso aí ficou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas o texto fala que Pedro olha para Ananias e revela o pecado dele na hora. Foi o Espírito Santo que revelou para Pedro. Eu preciso que você entenda que aqui não interessa se Pedro era pastor ou não, se ele tinha profundo conhecimento bíblico ou não, se ele andou com Jesus ou não. Deus revelou para ele, olha, esse cara que está na tua frente está em pecado, ele está mentindo, ele está enganando, ele está querendo tirar proveito da obra de Deus. Então o Espírito Santo revelou para Pedro. E eu quero reforçar que o Espírito Santo ainda revela. Amém. Há aqueles que não acreditam, eu creio, né? Deus ainda é capaz de revelar, ainda é capaz de mostrar, seja um sonho, né? Alguém acorda, por que eu tive esse sonho, Senhor? O que está acontecendo? Né? Deus pode estar te mostrando algo ali, alguém próximo, um familiar, algo no ministério, algo para você não quebrar a cara, algo para você não tomar uma decisão errada, né? Eu creio em sonhos, eu creio em visões. Deus revelou para Pedro, né? Não foi ninguém que chegou para Pedro contando, olha, Ananias fez isso, né? Foi algo profundo. Ele disse que nada oculto que não venha a ser revelado. Romanos 8:27 diz que o Espírito Santo é aquele que sonda os corações. Diz a palavra de Deus que ele diz assim, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então, a primeira coisa que eu observo aqui é que ele tem um problema no coração. Satanás encheu o seu coração. Ei, nessa noite, igreja, cuidado com o seu coração. Seu coração é algo muito precioso. O salmista Davi, no Salmo 15, ele diz, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem fará morada na sua presença? Ele mesmo responde, aquele que é íntegro em sua conduta
que pratica o que é direito e que de coração fala a verdade. Esses corações aqui falavam uma mentira. Seu coração tem que falar a verdade. Né? Jesus ele falou nas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ver Deus? Aleluia. Você tem vontade de ver Deus algum dia? Só vai ver Deus quem tem um coração puro. Então tudo aquilo que é sujo tem que tirar do seu coração, porque Ele é santo, puro, poderoso, né? Tira aquela mágoa, ela vai te impedir de ver Deus, né? Tira aquela tentação, ela vai te impedir de ver Deus, né? A Bíblia fala: guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. É do coração que saem os caminhos da vida. Eu posso ter desejos bons, desejos ruins, né? Boas decisões, más. Guarda o coração. Esse coração, infelizmente, quem encheu foi Satanás. Perceba que ele diz assim, né? Como você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Ninguém contou para Pedro. E você não vai ver aqui Ananias confessando nada. Mas ainda que Ananias não dissesse nada, não expusesse nada, Deus estava vendo. Ainda que não exponha, amados, Deus vê o coração. Quando Deus envia o anjo para Abraão: Abraão, daqui 1 ano tua mulher Sara vai engravidar. Sara estava ouvindo a conversas escondidas. A Bíblia fala que quando o anjo falou para Abraão: tua esposa vai engravidar, olha o que o texto bíblico diz: Sara riu no seu coração. Ela não riu por fora. Ela não deu aquela gargalhada, né, que entrega que ela está achando ridículo a ideia de que uma mulher idosa poderia ainda engravidar. Ela ri no coração. O anjo olha para ela e fala: Sara, por que tu riu? Porque Deus vê o coração. Ainda que você não exponha. Por que Satanás quebrou a cara tentando tomar o trono de Deus? Está lá em Isaías 14, né? Porque no coração dele, olha o que o diabo disse no coração dele: eu subirei mais alto que as mais altas nuvens e colocarei o meu trono acima do trono dele. Ele achou que poderia estar acima do Altíssimo. E ele pensou isso. E Deus já viu o que ele pensou. Porque Deus vê os nossos pensamentos, né? Nabucodonosor tinha um coração endurecido. Deus conhece o coração. A Bíblia diz: todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura, adulterou com ela. Ou seja, o adultério não é mais, né, um contato sexual natural. O pensamento já é adultério. E Deus vê. O homem que olhar para uma mulher com intenção impura, adulterou com ela. E adúlteros não é do reino de Deus. Por que Jesus disse: se o teu olho te faz tropeçar, arranca? O problema não está no olho. O olho em si. É porque no meu olho, no meu olhar, começa a vir um desejo, começa a vir um pecado, eu começo a ter pensamentos que eu não deveria, eu começo a ter raiva de alguém, eu começo a sentir inveja, eu começo a me sentir atraído porque não poderia. Então, é o coração. Veja que Deus está atento ao nosso coração, não é muito aparência. Pare de se preocupar apenas com a aparência e seja essência, porque Deus está nos observando. O próprio Jesus falou em relação aos fariseus: vocês são bonitos, né? Por fora, aquela roupa, né? Mas por dentro, vocês são como um sepulcro caiado, cheio de ossos e toda espécie de imundícia. Ou seja, para a sociedade eram os homens de Deus, letrados, que entendiam, e Jesus dizendo: olha, vocês são podres por dentro. Eu vejo sujeira dentro de vocês. O texto fala que, olha, Satanás encheu o seu coração. Né? O casal ele tinha 2 pecados que eu quero alertar a igreja nessa noite. São pecados que o mundo está mergulhadíssimo nisso, depois da época das redes sociais, dos seguidores, da fama, dos blogueiros e tudo mais. O casal ele tinha amor ao dinheiro e ele visava excessivamente o elogio dos outros. Isso aqui é uma combinação para o fracasso. O amor ao dinheiro, eu sou dominado por isso. Eu nunca vou ser feliz quando eu estiver a pé, só quando eu tiver aquele carro. Ou então eu tenho um carro, mas eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter o carro da marca tal, que vale tantos mil, porque eu tenho que mostrar para minha família que eu sou bem-sucedido, né? Que eu me formei, que eu me concursei, né? Amor ao dinheiro, eu vivo em função disso. Eu nunca sou feliz quando não tiver aquela casa, não tiver aquela roupa, não fizer aquela viagem. Eu sou preso a isso. E uma excessiva necessidade de admiração, que é o que o mundo vive, né? Eu tenho que ter seguidores, eu tenho que ser admirado, eu tenho que ficar o tempo todo vendo quem é que viu minha foto, quem é que está me elogiando, né? Quais são as pessoas que estão ali observando o que eu posso, o que eu tenho, o que eu sou, o que eu conquisto. Veja bem, eu não estou aqui pregando contra o dinheiro, amados. Que Deus te prospere cada vez mais, né? Eu também não estou aqui pregando contra o reconhecimento. Se alguém te acha bonito, bonita, glória a Deus, saudável, inteligente, né? Te elogia por isso, glória a Deus. Só não viva em função disso, porque nós vivemos em função de Deus. O cristão vive em função de Cristo. É Cristo que é a tua alegria.
A maior preocupação tem que ser o que Deus está pensando de você, não é o que A ou B está pensando, né? Sucesso tem que ser consequência das bênçãos, né? Prosperidade tem que ser uma consequência. Olha, estou vivendo para Deus, não está prosperando. Estou trabalhando muito, está chegando a renda, né? Estou viajando, estou curtindo, glória a Deus. Mas onde é que está o seu coração? Está em Deus. Não é à toa que um dos caras mais admiráveis da Bíblia é Davi. Davi ganhou todo o dinheiro do mundo, mas o coração dele não saía de Deus. Ele falou quando ele peca: Senhor, tira de mim tudo. Ele tinha exército na mão dele, tinha riqueza, tinha o reinado, a patente, né? E ele falou: só não tire de mim a tua presença. Hoje o povo é o contrário, né? Pode levar a presença, deixa o carro, deixa o dinheiro, deixa a conta bancária, né? Trocam Jesus, trocam salvação, trocam coroa, né? E Deus está observando como é que está o coração. Esse casal amava o dinheiro, né? Amava o dinheiro. E esse casal amava ser visto, ser admirado. Nós vamos ser admirados pela igreja. A igreja vai olhar e vai ver que nós somos o casal generosidade. Nós cuidamos de gente pobre. Eles queriam muito essa admiração, só que queriam de uma forma maligna. Uma forma que não é de Deus. Quando Deus está no negócio, o dinheiro vem, a admiração vem, a honra vem. Você não precisa nem falar nada, né? Você não precisa se expor. As próprias pessoas vão vir e vão dizer: olha, aí é mulher de Deus, é homem de Deus. Olha, é muito bonito o que você fez, viu? Olha, eu te admiro por isso. Olha, que legal, porque eu te conheci lá no fundo do poço e você cresceu, estudou, passou. Glória a Deus por isso. E você sempre, o centro é Ele, a glória é dele, louvado seja Ele. Sem Ele eu não sou nada. E Deus é glorificado através da sua vida. Deus é exaltado através do seu viver. Então, cuidado para não ser dominado pelo dinheiro e não ser dominado pelo aplauso dos homens, certo? Isso são lições que nós conseguimos aprender aqui com Ananias e Safira. Quando a gente fala de aplauso dos homens, eu estou falando aqui de glória humana. Tem gente, amados, que vive em função da glória humana, que é o que eu falei a respeito das redes sociais. João 5,44. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros? Sabe o que ele está dizendo? As pessoas estavam aceitando a glória dos homens. Glória humana. O que é a glória humana? É o que o povo fica buscando. Eu quero seguidores, eu quero ser visto, eu quero, olha, curte lá e faz isso e tal, vive em função disso. Mas a gente tem que, né? Exatamente. Né? Todo mundo quer ser diferente, todo mundo quer ser destaque, né? E estão esquecendo de dar a glória para Deus. Nós temos que viver em função de dar a glória para Deus. Versículo 4. Ela não lhe pertencia? Pedro está perguntando para Ananias. E o dinheiro não estava em seu poder? Veja bem, a terra pertencia a Ananias e Safira. Vendeu. O dinheiro pertencia a quem? Ananias e Safira. Ou seja, a terra é tua. E quando você vendeu, o dinheiro já estava no seu poder. Você não pode alegar: não, pastor, porque o dinheiro não estava mais comigo, ficou com meu cunhado, ficou com não sei quem. Tem gente que vai inventar mentiras, né? E Deus está dizendo: a responsabilidade é sua. É você que é responsável pela sua vida, né? Alguém pode morrer e ir para o inferno e dizer: Deus, se eu pudesse eu servia mais. Mas peraí, a decisão não era sua? Você decide ficar em casa ou vir para o culto. Você decide estar pulando o carnaval ou estar na igreja se santificando. A decisão. A responsabilidade é sua, a vida é sua, o fôlego de vida é seu. Essa saúde que você tem para andar e vir para a igreja ou ir para outro canto, passar tempo conversando com alguém, ou dobrar o joelho e falar com Deus, ouvir algo que edifica ou ficar ouvindo besteira. A responsabilidade é sua. A sua vida está em seu poder, saúde está em seu poder, condição está em seu poder. É isso que o Senhor Deus está nos dizendo. E ele pergunta: o que levou a pensar em fazer tal coisa? Aí os pensamentos são muitos, né, amados? Tem gente que diz: eu não vou dar porque Deus não precisa. Tem gente que diz que pastor é tudo ladrão. Diz essas coisas só do Antigo Testamento. É melhor dar para caridade, como se a igreja não fosse uma caridade. Tem gente que pode precisar, tem pai desempregado com 4 filhos. É muito comum isso numa igreja, né? Então, assim, as desculpas são muitas. Aí Pedro diz: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Amados, mentir é faltar com a verdade. Tem gente faltando com a verdade com Deus. Tem gente que não está sendo verdadeiro com Deus. Tem gente que não está sendo sincero com Deus. Entenda uma coisa: quando o seu filho, você que é mãe, você que é pai, quando o seu filho mente para você, como é que você fica? Você fica irado.
Você fica decepcionado. Como ousa mentir para mim? Eu pensei que você estava em casa, eu disse para você não sair, você saiu, você estava em tal canto que eu não queria, você estava com alguém que eu não queria. Você não gosta. Um pai não gosta que o filho minta para ele, uma mãe não se agrada que o filho minta. Deus é a mesma coisa. Olha o que ele diz, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Deus é pai, e como pai, ele não se agrada quando você não é sincero para com ele. Provérbios 12, 22, o Senhor odeia lábios mentirosos. Provérbios 19, 5, aquele que despeja mentiras não sairá livre. Aquele que despeja mentiras perecerá. Apocalipse 22, fora ficam os cães, os feiticeiros, aqueles que amam e praticam a mentira. Seja verdadeiro com Deus. Aqui o casal mentiu. Os dois, o homem e a mulher mentiram. E quem é o pai da mentira? Exatamente. Perceba que eles roubaram a Deus. E agora, perceba que eles roubaram a Deus. Deus podia, na visão de alguém, né? Ah, não, Deus é rico, dono do ouro e da prata, o criador do universo. Ele não se importa, no final é inferno. Não. Houve cobrança. Pedro os confronta. Vocês não disseram que era tanto que vocês iam dar? Por que vocês não deram esse tanto? Entenda, se você fizer um pacto com Deus, vai ter cobrança. Deus, ele cobra. Quando alguém não é sincero com você, quando alguém está devendo você, você cobra. Você cobra seu filho, você cobra seu marido, você cobra sua esposa, né? Se você estiver errando com Deus, vai ter cobrança. Ele cobra, né? Aqui houve uma cobrança, certo? Diz a palavra de Deus que ali o homem caiu duro. Ananias foi morto. E detalhe, eu não estou pregando o Antigo Testamento. Eu estou pregando o Novo Testamento, depois de Cristo. Ananias caiu morto. Percebam, meus queridos, que normalmente Deus ele não castiga de imediato. A gente está coberto de ver gente fazendo coisa errada. Se Deus matasse na mesma hora, né? Acho que muita gente da terra, a terra estava bem vazia. Mas Deus não tem o costume de matar de imediato. Mas Ele faz aquilo que lhe apraz. Ele vai castigar. Não tem como fugir do castigo, a não ser que eu me arrependa e mude de vida. Mas se eu continuo na prática do erro, o castigo vai vir até mim. Então, aqui eles morreram no mesmo momento, né? Tem gente que pensa, não vai dar em nada. A morte só ocorre com os outros, não vai acontecer comigo. Castigo é só para os outros. Perder a última chance é só com os outros. E se for você que vai perder a última chance? E se hoje fosse dia da cobrança? Olha, hoje tu não sabe, mas tu vai partir. Como é que está a sua vida com Deus? Você tem certeza, diante do Espírito Santo, que você vai subir? Se hoje for o seu momento? Então é algo para a nossa reflexão, né? Perceba que aqui Deus cobrou na hora. Deus pode fazer isso. Uma vez Elias olhou para um grupo de 50 homens e falou, se Deus é na minha vida, desça fogo do céu agora e mate vocês. Desceu fogo e matou os 50. Veio outro grupo, ele falou, se Deus é na minha vida, ele repetiu a frase. Se eu sou homem de Deus, disse Elias, desça fogo e mate os 50. Desceu fogo e matou os 50. Veio uma terceira frota de 50. O cara já caiu de joelhos. Por favor, tenha misericórdia. Eu ouvi falar do que aconteceu com os outros. Aí o anjo vai e diz, Elias, calma. O anjo teve mais misericórdia que Elias. Entenda que Deus ele pode matar de imediato ou pode levar muito tempo. Que coisa horrível, você está praticando o pecado hoje, que daqui a um certo tempo a cobrança vai chegar. Perceba que para esse casal parecia ser um plano inteligente. Já parou para pensar nisso? Tem gente que pensa, eu sou inteligente. Olha só, você dizer que vai dar todo o dinheiro e ficar com parte do dinheiro significa, primeiro, você vai ter reconhecimento, fama, que é o que eles queriam, vão olhar para nós e vamos ser exaltados diante da comunidade. Segundo, quem é que vai notar a diferença? Porque o dinheiro é teu. Ninguém sabe o teu salário, quanto você pode dizer que ganhou 10 mil, quando na verdade ganhou 20 mil. Quem é que vai notar a diferença? O que você diz, o pastor, a igreja acredita. Então quem é que notaria a diferença? Terceiro, segundo estudiosos, naquela época eles colocavam uma placa comemorativa evidenciando aqueles que davam muito dinheiro. Então eles queriam essa plaquinha, né? Eles queriam novamente essa questão do status. E ainda iam pegar uma parte do dinheiro que disseram que era para a obra, para eles gastarem com eles. Então era um plano muito inteligente, né? Eu vou ter reconhecimento, ninguém vai notar a diferença, vou dizer que estou dando tudo e vou gastar o dinheiro comigo e com a minha esposa. Parecia um plano inteligente. Só que esqueceram de uma coisa. Não é inteligente tentar enganar a Deus. Mas a pessoa pensa, estou vivendo a vida do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, meus horários, eu que mando, eu que tomo decisão, ninguém me obriga, tal. É verdade.
mas lá na frente Deus te pega. Lá na frente Deus ele vai te cobrar por cada decisão. Diz a Bíblia que a mulher Safira chegou 3 horas. Amados, acho isso aqui incrível. Porque notícia ruim corre rápido. Como é que o homem morre, passam 3 horas e a mulher não fica sabendo? Foi porque Deus não deixou. Deus tem poder de controlar a informação. Deus queria marcar um encontro com ela. Talvez ela chegou pensando, eita, eu acho que o pastor Pedro vai me agradecer, né? Porque eu sou uma mulher muito generosa, já vou logo sentar, né? Para ouvir os agradecimentos. Por favor, me agradeça, me exalte aqui, que essa é a parte que eu mais queria ouvir, né? A parte do ego. Deus marcou um encontro com ela. Quando Pedro perguntou, olha, teu marido disse que vendeu por tanto, é verdade? Ela vai e confirma. Ela compactuou com o erro do seu marido. Amados, cuidado para não estar compactuando com o erro de outra pessoa. Deus pegou Ananias e agora ele ia pegar ela. Aqui nós temos uma sequência, né? Primeiro, ela era consciente do pecado? Era, porque nós acabamos de ler que quando ele, o homem, reteve parte do dinheiro, olha o que o texto fala, sabendo disso também sua mulher, ou seja, ela sabia, ela é consciente, né? Tem esposa que sabe do erro do marido, tem marido que sabe do erro da esposa, né? Sabe do erro do filho, sabe do erro do trabalho. Deus está dizendo que tem gente que é consciente do que está acontecendo naquele meio, tem gente que não sabe. Mas tem gente que sabe. Segundo, ela concorda com o erro, né? Ela diz para o marido, estamos juntos, vamos dar isso e pegar isso. E no terceiro, ela confirma, né? Ela compactua, olha, estamos aqui no erro. Perceba que a partir de agora não tem mais como ela negar a participação. Tem gente, amados, que quer errar com os outros e no final quer ir para o céu, quer ter salvação. E Deus está dizendo, se você quer errar com outra pessoa, no final você vai receber a mesma consequência daquela pessoa, né? Não tem como você estar errando com outras pessoas. Eu estou com meus amigos mundanos e a gente mente junto, a gente fala palavrão junto, a gente se prostitui junto, mas no final eu vou para o céu. Não, se você está errando com alguém errado, o errado vai colher e tu vai colher junto, porque você estava no erro junto. Compartilhou, você foi cúmplice, né? E aqui eu lembro do Salmo 50. Salmo 50 é muito pesado. Mas ao ímpio, Deus diz, quem é você para recitar a minha aliança, falar das minhas leis, porque você odeia a minha palavra. Você dá as costas da minha disciplina. Você se mistura com adúltero, você tem uma língua que fala fraude, né? Você calunia o filho da própria mãe. Você acha que eu ficaria calado diante dessas coisas? Eu, Deus, agora o acusarei diretamente. Deus está dizendo que gente que fala da palavra de Deus, mas se comporta de forma pecaminosa, não é crente, é ímpio. Mas ao ímpio Deus diz, você fala da minha palavra, mas você odeia a minha palavra. Você dá as costas à minha palavra. Diz a palavra de Deus que ali ela compactuou com ele. Amados, mesmo que o teu marido, o teu filho, a tua mãe, o teu pai esteja fazendo algo errado, você só faz errado se você quiser. Eu estou aqui para te lembrar que o teu primeiro amor é Deus. Tua mãe não te leva para o céu, teu marido não te leva para o céu, teu filho não te leva. Só quem leva para o céu é Jesus. Pastor, mas eu sou filho de uma pessoa completamente criminosa, errada. Lamento, ore por ela. Se ela não quiser, o caminho que ela seguiu já está selado. O seu tem que ser outro. Não destrua a sua vida por causa de alguém. Salvação é individual. Se ela tivesse dito, pastor Pedro, né? Porque Pedro era o pastor, me perdoe, meu marido, a gente começou realmente no erro, mas eu não vou mentir não, viu? Olha, a gente ficou com esse dinheiro e tal. Ela poderia ter sido poupada. Ele já estava morto e o caminho é inferno, né? Porque morreu em desobediência. Mas ela teria sido poupada. Haveria uma ação de salvação. Tem gente descendo junto porque está compactuando com aquilo que é errado. O texto fala que Pedro confrontou os dois, né? Porque Deus ele confronta aquilo que é errado, né? Como Safira repetiu a mentira, Deus repetiu o julgamento. Ananias mentiu, Deus julgou com morte. Safira mentiu, Deus julgou com morte. Se você repetir os erros dos outros, você vai também colher o julgamento dos outros. Simples assim. A Bíblia fala, né, desse casal. Ananias tem um nome com significado bonito. Ananias significa graça de Deus, ou o Senhor é gracioso. E Safira significa linda, pedra preciosa, nomes maravilhosos. Mas era só o nome que era bonito. Cuidado para não ter um nome bonito e estar agindo feio, né? Às vezes eu vi um meme na internet, achei interessante. Gente, cuidado com o nome que vocês colocam nos filhos. Eu fui assaltado por um Moisés, né? Tremendo homem de Deus, né? Mas o caráter era outro, né? Só para descontrair um pouco. Mas é verdade, não tenha só um nome bonito, né? Seja bonito de alma, né? Seja alguém que edifica.
O texto fala que ela caiu e sepultaram ela lá do marido. Já pensou? Olha, tá vendo esses rapazes que estão aí na porta? Eles sepultaram o seu marido e eles vão te sepultar também. Que palavra horrível, né? Caiu no mesmo canto, os mesmos rapazes pegaram ela, marido aqui e ela do outro lado. Olha que bonitinho. Casalzinho descendo de tobogã para o inferno. É isso que ela decidiu para a vida dela. Então, nós podemos fazer uma comparação entre Adão e Eva e Ananias e Safira. Porque Adão e Eva concordaram em comer do fruto proibido. E Ananias e Safira concordaram em tentar a Deus com esse dinheiro. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E Ananias e Safira foram expulsos da terra. Né? Perderam até o direito de ter o fôlego de vida. Diz a palavra de Deus que aqui eles foram julgados. Eu já estou encerrando. E morreram. Né? A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parecem certos, mas no final são caminhos de morte. O salário do pecado é a morte, né? Quem quiser, 1 Pedro 3,10, quem quiser amar a vida, guarda os seus lábios da falsidade. E o texto fala que todos ali foram tomados de temor. Amém, meus queridos? Que nós possamos, né, focar mais no amor de Cristo, menos na vaidade, se preocupe mais com o que Deus pensa a seu respeito. Né? Certas coisas são besteiras, são bobagem, passam, né? Hoje alguém olha e diz que você é o máximo, amanhã a gente não está mais nem aqui, ninguém nem lembra, né? A casa que mora é vendida, as roupas viram trapo, as coisas vão para doação e a gente tem que estar com Cristo, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.